Então tá, pessoal, conforme prometido aí, tô gravando uma live hoje aí para falar de uma forma mais completa a respeito do eclipse que tivemos hoje de manhã e os seus efeitos vibracionais. A base inicial da nossa explicação serão os cálculos astrológicos de disposição de casas, planetas e suas interligações. Na verdade, aqui são as casas, né? Aqui são os planetas, certo? E aqui são as interligações, sendo que aqui por fora estão as constelações que representam os signos, certo? E aqui uma estrela fixa, que é Algol, né? Que são mostradas por um dos softwares mais precisos da atualidade, que agora usamos para a montagem de mapas astrais, que é o SolarFi, que dará origem à estrutura gráfica inicial, base de nossa interpretação. E como tudo que gira gera energia, com o universo e os planetas que o compõem, assim funciona também. E essa definição também faz parte de nossa interpretação. É claro que dentro disso buscaremos explicar o que entendemos de tal disposição planetária no momento do eclipse lunar do dia 19 de 11 de 2021, que se dá próximo à estrela fixa Algol. Aqui está a estrela fixa Algol, certo? E aqui está a Lua, que vai ser eclipsada, certo? Ela está aqui fora, aqui eu fiz uma representação gráfica dela, mas na verdade, dentro da mandala astrológica do SolarFi, ela é representada por esse negocinho aqui. E a estrela Algol, no nosso entendimento, está ligada a mortes e renascimentos, que é de poderosos ou de poderes, ou de gestores, representantes dessas estruturas de poder aí, certo? Que são relacionados também a tal conjuntura com outros aspectos, tais como a atual lunação com a Lua em Touro e o Sol em Escorpião. A Lua está aqui. Na verdade, ela já deu uma passadinha para lá, porque nesse momento aqui ela já tinha passado de Touro para Gêmeos, né? Aqui está a constelação de Touro, aqui está Gêmeos, certo? Vamos apagar aqui para nós ver melhor agora o esquema do eclipse, que falamos também, que você vai entender como é um eclipse, certo? Então, em condições normais, o Sol estaria aqui em cima e ele estaria iluminando parte da Lua, que seria enxergada por nós no planeta Terra, sendo nessa época a Lua cheia. Mas o que ocorre com o eclipse? Existe uma determinada disposição onde o Sol acaba se colocando uma posição quase que reta aqui em oposição à Lua, e o planeta Terra girando aqui no meio acaba impedindo que um enxergue o outro. Então os raios do Sol passam por aqui e iluminam mínima coisa, só as pontinhas da Lua aqui, certo? Por isso que se conhece por eclipse. E agora eu fiz um esqueminha que vocês entenderam, tá? Aqui o Sol brilhando, lindo e majestoso, aqui o planeta Terra e aqui a Lua, certo? Quando num determinado momento o Sol desce e a Lua começa a diminuir seu brilho, certo? Então, vamos partir agora para a explicação da mandala astrológica, que é a base de toda a nossa análise. Interessante falar que, embora este eclipse lunar seja parcial, faltou muito pouco para ele não ser total, certo? E por que ele é um eclipse? Porque ele se deu aqui, ele forma, né, essa oposição numa determinada conjuntura onde não permite que a Lua receba luz, certo? Assim, certo? Aqui no meio está o planeta Terra, né? E aqui está o Sol e aqui está a Lua, certo? E os dois eclipsarão, certo? Então, ele ocorrerá no grau 27 de Touro. Na verdade, já ocorreu no momento que estamos gravando esse vídeo, né? Só que deixamos para gravar depois para que possamos acrescentar fatos observados aí, notícias que chegaram até nós, notícias positivas após esse eclipse, tendo em vista que mostramos desde o início que ele significava um renascimento, embora esse seja um momento que alertamos também que seria prudente ter cuidado com voos de avião e assemelhados, obviamente relacionando também com o teu mapa astral, certo? Basta dizer que houve vários acidentes de avião próximo a esse eclipse, o qual já citamos em outro vídeo, conforme vocês podem confirmar. Mas o grande
a parte interessante aqui nesse eclipse realmente é a estrela Algol aqui, onde ele se forma muito próximo da estrela Algol, né? E a estrela Algol, ela representa um duelo mitológico entre a Medusa e o semideus Perseu, que, portanto, nas leituras mitológicas costuma representar um duelo entre dois grupos econômicos ou dois poderosos. Sim, é uma briga entre peixões grandões, sendo que o mito conta que tinha a Medusa lá, que tinha a cabeça cheia de serpentes e tal, né? E que era muito poderosa, que ela transformava todo mundo em pedra. Era só olhar nos olhos dela que era transformado em pedra. E o Perseu foi lá com a coragem dele, mais a espada dele, é claro, e mais um espelho que tinham dado para ele. Porque com aquele espelho ele não olhou diretamente nos olhos da Medusa. Ele viu o reflexo da Medusa e pelo reflexo ele cortou a cabeça dela sem olhar nos olhos dela. E daí sim que ele venceu a Medusa e não foi transformado em pedra. E pegou a cabeça da Medusa, né? Saiu expondo para tudo quanto era lugar que ia. Olha aqui, quem sou eu? Eu sou Perseu. E aqui está a Medusa. Acredita em mim ou acredita na Medusa? Se você olhar nos olhos da Medusa, você se transformará em pedra. Agora, se você acreditar em mim, não olhe nos olhos dela e simplesmente me siga. E assim, Perseu ganhou grande poder no seu reino. E este é o mesmo momento que acaba colocando nessa posição duelos entre poderosos, os quais aqui não vamos entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo e também, obviamente, não estamos totalmente seguros de falar publicamente todos os duelos de grandões. Percebemos que podem ocorrer e que ainda poderão ocorrer próximo dessa conjuntura, que acaba durando aí próximo de 6 meses antes, 6 meses depois, dado o grande poder deste eclipse, conforme explicaremos no decorrer do vídeo. Alguns aspectos tensos desse eclipse, levando em consideração o Distrito Federal do Brasil, certo? Esse mapa aqui foi feito levando em consideração o Distrito Federal do Brasil, certo? Às 5 horas e 2 minutos, um pouquinho antes do eclipse, podemos perceber aí, vamos dar uma afinadinha nesse traço aqui que está muito grosso aqui, né? Que Mercúrio formou uma quadratura dupla com o meio do céu e com Júpiter, certo? Cadê o Mercúrio? Vamos procurar aqui o Mercúrio, aqui. Aqui está ele, certo? Veja bem, Mercúrio, tá aqui o Mercúrio, tá? Olha, tá? Aí. É que ficou meio feio esse traço aqui, vamos traçar melhor aqui. Aqui, ó. Aqui está Mercúrio. Tá? Ele formou uma quadratura dupla com o meio do céu e com Júpiter. Aqui está o meio do céu, certo? Esse traço vermelho aqui representa a quadratura, certo? Aqui juntinho ainda está o ascendente, que representa que como está junto de Mercúrio e está em conjunção assim, representa um fortalecimento do poder de Brasília, independente de quem seja o gestor. Brasília vai sair vitoriosa dessa situação, certo? O Sol também está juntinho aqui, o que também acaba dando mais força, e o nodo sul, né? O que acaba acarretando resgate aí de informações positivas, né? E organizações positivas e tradições e princípios positivos do passado que contribuem positivamente para o renascimento de Brasília neste momento e por consequência do Brasil, tendo em vista que o poder econômico que rege o Brasil, ou que ao menos que deveria reger o Brasil, é lá que se encontra. Então o Mercúrio formou uma quadratura dupla, conforme já falamos, com o meio do céu e com o Júpiter. E onde é que está Júpiter aqui? Aqui está Júpiter, veja bem, ó, Mercúrio formou uma quadratura com o meio do céu e com o Júpiter. Aspectos esses que são significativamente desafiadores, em conformidade com o que explicaremos até o final deste vídeo, certo? Como se não bastasse, também explicaremos aqui o Mercúrio, aqui, essa conjunção de planetas que tem o ascendente, o Sol, o nodo sul, né? Formam aqui também uma espécie de oposição múltipla a todos esses planetas aqui, cada um tendo um significado, junto daí das constelações aqui, inclusas de Gêmeos e Touro, certo?
Então, segundo a nossa leitura astrológica, esses aspectos desafiadores acabaram por gerar uma energia influenciadora quanto a notícias impactantes no Brasil, quanto a seu direcionamento. Meio do céu, na verdade, que representa aí um direcionamento do foco existencial de Brasília, foco existencial do Distrito Federal de Brasília e por consequência do Brasil, certo? E uma expansão em Júpiter, certo? Só que cabe lembrar que diante de toda essa configuração aqui, que representam vários aspectos de oposições, certo? Sendo que cada um desses planetas aqui representa uma espécie de energia conflitante entre si, certo? Isso aí, no momento do eclipse, quando o meio do céu estava em Leão, em oposição a Aquário, que aqui está Aquário, o que nos mostra uma espécie de rei da selva, que o Leão, rei da selva, né? Em desafio à expansão de novas tecnologias em meio ao seu povo, sua família. Por quê? Porque o 4, aqui, a casa 4, onde está a constelação de Aquário, certo? Que está em oposição a Leão, onde está em meio do céu, representa a família, certo? E a família no Brasil, obviamente, significa aquele livrinho que deveria todos unir, que é a Constituição, que une a família de brasileiros, certo? A casa 4 está em Aquário, e ela mostra que estava havendo discussões de expansão no que diz respeito a novas tecnologias, né? Porque obviamente tem muita tecnologia interessante entrando nesse momento de renascimento, dentre os quais inclusive até mesmo o carro voador, né? E isso aí acaba gerando discussões. Imagina todo mundo querer ter o seu carro voador para voar lá no céu, como é que os outros aviões vão voar tranquilo, e ainda tem os drones aí para disputar espaço, né? Entendeu? Então não é uma coisa muito simples de pegar e permitir carros voadores no Brasil todo, né? Assim como obviamente também existem novas chegadas de tecnologias aí na área da saúde, área médica, aí para combater aí esse vírus aí que se instalou no país aí, né? O que é fortificado aqui com o Urano na casa 6, né? Que também representa a casa da saúde, certo? Vamos agora alguns aspectos positivos fluentes deste eclipse, levando em consideração o Distrito Federal do Brasil, certo? Isso, tá. Agora vamos falar dos aspectos positivos. Os aspectos positivos são representados pelas linhas azuis aqui, certo? E pelas linhas verdes, certo? Então, o Mercúrio ele forma duas triplicidades importantes aqui, em uma conversa positivamente com Netuno. Aqui está Netuno, certo? Na verdade aqui o Netuno nessa posição, como ele está aqui domiciliado em Peixes, né, ele acaba marcando aí emoções, né, e resgates profundos dessas emoções, até porque o Sol está em Escorpião, certo? Então o que isso quer dizer também? Que é como se as pessoas nesse momento desse eclipse tivessem um momento de revisar meio que forçosamente e até emotivamente situações relacionadas ao seu passado, certo? Com foco na expansão do seu futuro, certo? Em outra conversa positivamente com Plutão, certo? Onde é que está Plutão aqui? Vamos achar Plutão. Cadê o Plutão? Aqui, certo? Aqui o Mercúrio, né? Junto com o ascendente, junto com o Sol e ainda no do Sul, ele acaba conversando por sextil com Plutão, certo? E o que isso quer dizer, essa outra conversa positiva? Quer dizer que ainda essa conversa se dando aqui com o envolvimento do aspecto da constelação de Escorpião, certo? Acaba estando relacionado a mortes e renascimentos, certo? Tanto do brilho do Brasília quanto do futuro da Brasília, que é representado pelo Sol aqui, certo? Que está quase chegando, que está praticamente chegando na constelação de Áries, né? Quanto nas iniciativas de Brasília, certo? Que, obviamente, estão em oposição ao Gol, mostrando, sim,
que deve estar em curso, né, ou de repente se sucedeu, a gente não sabe, alguma espécie de duelo entre poderosos que acabou dando liberdade ou restringiu as iniciativas que deveriam ser tomadas para a expansão de Brasília e, por consequência, do Brasil, certo? Interessante ressaltar ainda que eclipses lunares tendem a antecipar o futuro, sendo espécies de catalisadores para este, dando uma oportunidade de equilíbrio de energias Yin e Yang, de modo que a roda da vida possa girar de uma forma mais harmônica e fluida, levando-se em consideração os princípios energéticos e harmônicos do taoísmo chinês, onde as energias se equilibram em um círculo, né? E se tal como neste caso está formando uma boa expectação com Plutão, que está aqui, que por sua vez está em sextil com o ascendente, Mercúrio e o Sol, conforme já falamos, que estão praticamente em conjunção na hora do eclipse, tendo a gerar interessantes transformações, na verdade tende a gerar interessantes transformações, né, nas iniciativas, que é o ascendente, e comunicações, que é o Mercúrio. Alguns aspectos positivos, fluentes deste eclipse, levando em consideração o Distrito Federal do Brasil. Parte 2. Mercúrio formando duas triplicidades em uma conversa positivamente com Netuno, ligado neste caso a emoções, como o Plutão aí, que é esse cara aqui, né, ligado aí a renascimentos, desapegos, transmutações, conversa de uma forma desafiadora com a Lua, que representa o passado, dramas, emoções, né? É só lembrar de uma pessoa de signo de Câncer, quando tá chateada, tu vai saber o que eu tô falando. Os signos de Câncer são regidos pela Lua, né? Então a maioria são bem dramáticas emotivamente falando, né? E como Plutão, que está aqui posicionado, conversa positivamente em triplicidade com a Lua, certo? Sendo que Plutão aí, esse cara aqui, representa renascimentos, apegos, transmutações, certo? E a Lua representa o passado, dramas e emoções. É só ter um papo com uma pessoa bem canceriana aí, né? Que quando ela estiver chateada com alguma coisa, daí você vai ver o que é drama e emoção, entendeu? É um pouco de brincadeira, porque na verdade a pessoa não é só o signo, mas realmente os cancerianos são os signos mais dramáticos aí que existe aí, como se sabe, né? Então, em função disso eu falei esse detalhe, né? Mas gera essa parte aí de revisão de dramas, passado, emoções, mas também gera oportunidades para a libertação dessas emoções, de modo a se encarar um futuro mais claro e com mais foco e firmeza, numa espécie de oportunidade de renascimento, uma espécie de portal para o futuro, certo? Eclipses lunares, tal como já comentado, trazem energias ligadas à aceleração do tempo, podendo ainda ser entendidos como espécies de portais para o futuro, principalmente se estão positivamente aspectados com Urano, tal como nesta situação, certo? Veja bem aqui, o Urano aqui, ó, ele está formando praticamente aqui, né, uma conjunção com esses vários planetas todos, né? E sendo que Urano está em Touro nas materializações, e Urano representa as novas tecnologias, novas criações, certo? E ainda interessante que aqui está a roda do Fortuna junto do Touro, né? A roda do Fortuna realmente significa oportunidades aí de renascimento, de crescimento material, junto com o Algol ainda, que representa esse duelo que eu já falei, e junto com a Lua, na qual eu já falei, e junto com o Nodo Norte, que é para onde deve ir o futuro de Brasília, né? Embora aqui tenha uma Lilithzinha dizendo que existem traições e tal, mas também estamos próximos das eleições, né? As traições que obviamente já existiam, né,
né, junto à atual presidência do Brasil, tendem a aumentar significativamente agora próximo às eleições, né? Sendo que já começa a se iniciar a disputa eleitoral e o presidente atual do Brasil nem partido tem para concorrer, certo? Mas, voltando ao interessante aspecto onde o Sol se sobrepõe em oposição, né, à Lua, pode-se ser também que neste caso o futuro lançará uma luz sobre o presente e o passado, de modo a trazer a luz necessária para melhor iluminar os caminhos, podendo dar uma acelerada, catalisada na forma com que a vida tem sido levada, o que ainda pode ser aumentada com os aspectos positivos de Urano em Touro junto ao eclipse, certo? Aqui está Touro junto ao eclipse na casa 6, que é a casa da saúde e do trabalho, sendo que existe também a representação de novas tecnologias chegando à área da saúde, além dos carros voadores que já comentamos que chegou no Brasil, que é algo super inovador, certo? Uma coisa interessante também que essa iluminação do Sol propiciada por esse eclipse acaba por mostrar caminhos alternativos para outras opções de futuro. É como se cortinas do palco se fechassem numa apresentação de teatro, por exemplo, metaforizando, é claro, dando oportunidade dos atores combinarem e treinarem novas cenas que terão a oportunidade de fazer. Certo? Esse eclipse aí também é visto como uma oportunidade de redefinição de caminhos com foco na prosperidade, certo? E algo que é interessante falarmos também a respeito deste eclipse, certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Esqueci, certo? É a rara força deste eclipse de 19 de 11 de 2021, que como vocês podem ver, se eu não me engano, estarei confirmando, mas você pode confirmar aí, fazia mais de 400 anos que não teve um eclipse lunar tão forte como esse, né? Então, o que isso significa, né? Ele teve uma duração como ele teve uma duração bem maior que os eclipses anteriores, como se deu ainda conversando positivamente com Plutão, que rege as mortes, partos e renascimentos, combinados com demais aspectos, pode dizer que este eclipse tem uma energia influenciadora de cerca de 3 meses antes e 3 meses depois. Motivo de termos publicado anteriormente a este vídeo que o resume positivamente de modo a gerar boas energias na mente das pessoas, momentos antes do eclipse, e que você pode encontrar aqui no nosso canal sob o nome de Fatos Positivos com Tendência de Multiplicação frente ao eclipse de 19 de 11 de 2021 com o Sol em Escorpião. Este eclipse pode ter nos passado a impressão de ter sido mais tenso por estar vibracionalmente ligado a uma espécie de parada brusca em nossas vidas, uma espécie de desaceleração. Pode se associar ele metaforicamente quando entramos de repente numa estrada sem iluminação, com os nossos carros, com o nosso carro, ou de carona num carro, né? Só que o motorista esqueceu de ligar os faróis do carro. Isso à noite, né? Momento em que daí, entrando nessa estrada escura que não tem iluminação, estando aí com os faróis apagados, algo que acontece naturalmente se tu sai de uma cidade grande e vai para uma chácara, um sítio retirado do interior, certo? É um momento aí que somos forçados a parar para ligarmos os faróis, de modo a visualizar o caminho e continuar, certo? Mas muitas vezes toma até um susto que tu entrou naquela estrada sem iluminação, né? Então, o que é o correto? Tu frear o teu carro, né? Parar, ligar os faróis para depois continuar, sob o risco de cair até num breve, né? Entendeu? Então essa é uma mensagem que também nos passa o eclipse, né? Então a freada anteriormente citada terá menor ou maior força, impacto levando-se em consideração as peculiaridades de cada mapa astral individual e suas aspectações, certo? E agora, então,
vamos mostrar aí alguns outros fatos aí positivos ligados aí a esse eclipse. Cadê ele aqui? Então, outras provas positivas ligadas à expectação ascensão, né, econômica do Brasil próximo a este momento astrológico. Vemos aí a expansão dos centros de distribuição da Amazon no Brasil. Notícia aí do dia 19 de 11 de 2021 no site Olhar Digital, qual podemos confirmar clicando aqui. Depois eu vou botar os links na descrição. Tá aqui a Amazon abre novos centros mirando entregas mais rápidas no Brasil. Sendo que a Amazon a gente sabe que é uma mega empresa, né? Certo? Que tem dado oportunidade para vários inovadores e escritores publicarem seus livros a baixo custo e também vendendo produtos aí para os brasileiros, aí, produtos e inovações tecnológicas também um preço bem interessante, né? E voltando à apresentação aqui, certo? Soubemos também da Brookfield, né? Um portfólio que contempla negócios ligados à infraestrutura no dia 19 de 11 de 2021, energia renovável, ativos imobiliários, que ela navega ciclos e vê o Brasil como oportunidade, investindo mais de 100 bilhões no Brasil, algo que podemos confirmar maiores detalhes clicando aqui neste link, certo? Aí você vai ver aqui que um pouquinho para entrar. Veja bem, ó. A Brookfield ela já tinha com 135 bilhões em ativos sob gestão no Brasil, já tinha 135 bilhões aqui, né? E ela não planeja diminuir o passo no mercado local. A gigante canadense, 33 bilhões de investimentos contratados até 2023, a despeito do freio macroeconômico e do potencial de ruído das eleições. Só neste ano, os desembolsos somam 11 bilhões, ou seja, essa grande empresa continua investindo, certo? E vamos ver mais um exemplo de empresa interessante aqui, que é a Vallourec, que é um conglomerado francês que atua no setor da siderurgia, que anunciou a criação da Vallourec Tubos para a indústria joint venture com o grupo Aço Tubo. Com demanda crescente em mercado por novas soluções e qualidade técnica, a empresa fornecerá tubos e soluções tubulares para a indústria em geral. Vejam só que interessante, certo? Nós clicarmos aqui, nós vamos cair lá no site da Vallourec, mesmo a própria, para confirmarmos essa informação, certo? Olha, a Vallourec anuncia a criação de Vallourec Tubos para a indústria joint venture com o grupo Aço Tubo. Isso, obviamente, é um sinal de expansão econômica no Brasil. Embora, talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez ainda não faça parte dela, certo? Mas que existe evidências dessa expansão, existe. E vamos colocar esse link na descrição. Pois, pessoal, sobre a parte que faltou com relação a esse eclipse, eu acho que era isso. Vocês podem perguntar aí nos comentários, aí, se tiver dúvidas. Se caso não conseguir comentar, pedimos a gentileza de entrar aí na nossa página oficial, astrovibra.com, onde tem o WhatsApp. Você pode mandar mensagem por WhatsApp aí, e assim que possível responderemos aí sua mensagem, sua dúvida. Certo? Um abraço a todos e a todas.